Olha, gente, dá até uma dor no peito falar isso aqui, mas é o seguinte: a possibilidade de ficar de fora da Libertadores no ano que vem escâncara tudo o que vem sendo feito de errado com o nosso São Paulo. Não é só uma questão de vaga, de tabela, de pontinho aqui e ali. É uma questão de dignidade, de tamanho, de respeito pela história do clube. Porque o São Paulo Futebol Clube não pode, jamais, tratar como normal ficar fora da principal competição do continente. Não pode. E o pior é que parece que tem gente lá dentro que já aceitou isso como natural. A gente tá falando de um time que foi soberano, que botava medo em todo mundo, que disputava Libertadores para ser campeão, e não só para participar. E agora a gente vê um São Paulo que parece satisfeito em ficar ali no meio da tabela, torcendo por tropeço dos outros, fazendo continha, como se isso fosse suficiente. E não é. Nunca foi. O torcedor não merece isso. O clube não merece isso. É um desrespeito com tudo o que a gente construiu. A ausência na Libertadores não vai ser só um baque esportivo. Vai ser um terremoto financeiro. Porque todo mundo sabe que a grana da competição sul-americana faz diferença. Sem essa receita, como é que o clube vai manter folha salarial, reforçar elenco, brigar por títulos? Vai depender de quê? De promessas. De aposta em jogador da base que nem sempre está pronto. E o torcedor, que já sofreu demais, vai continuar esperando eternamente. E olha que nem é só questão de dinheiro, viu? É questão de moral. Porque quando São Paulo não está na Libertadores, o nome some. A vitrine desaparece. Os jogadores que sonham com carreira internacional passam a olhar pro lado. O técnico começa a ser questionado ainda mais. A pressão triplica. É um efeito dominó que desmonta qualquer planejamento. E depois querem entender por que o time não engrena. Ficar de fora da Libertadores é jogar no lixo toda a mobilização da torcida. É como dizer que o esforço do torcedor para encher o Morumbi, para viajar, para comprar ingresso caro, para apoiar até nos piores momentos, foi em vão. Porque no fim das contas, o torcedor quer ver o time em campo brigando com os melhores. E se a gente não estiver lá, não tem como aceitar passivamente. E o mais revoltante é que a gente sabe que dava para estar lá. Dava sim. O elenco tem qualidade, o time tem camisa, a torcida faz sua parte. O que falta é atitude. O que falta é cobrança interna, é compromisso com a grandeza do clube. Porque o que a gente vê, muitas vezes, é um grupo apático, é uma diretoria omissa, é uma comissão técnica perdida. E assim não dá. Se não jogar a Libertadores no ano que vem, vai ser mais um capítulo triste dessa história recente que o torcedor são paulino tem sido obrigado a engolir. Uma sequência de erros, de decisões questionáveis, de apostas fracassadas. Um ciclo vicioso de frustração que parece não ter fim. E quem sofre? A gente. Sempre a gente. A queda de rendimento na reta final do Brasileirão não pode ser tratada como um acidente. Não pode. Isso é fruto de má gestão, de planejamento mal feito, de decisões equivocadas. É o resultado de um clube que perdeu a cultura de vencer e agora se contenta com pouco. E isso é inadmissível para quem carrega a história que o São Paulo carrega. A ausência na Libertadores também afasta patrocinadores, investidores, nomes de peso. Porque ninguém quer se associar a um clube que não briga por nada. E isso é perigosíssimo. Porque sem investimento, o clube vai minguando. Vai virando figurante. E a gente não nasceu para isso. A gente é protagonista. A gente é São Paulo. E olha só, gente, a gente está falando de um clube que foi tricampeão da América, 3 vezes campeão do mundo, um dos maiores vencedores do país. Um clube que revelou craques, que formou técnicos, que sempre foi exemplo de organização. Ver o São Paulo fora da Libertadores é ver tudo isso sendo jogado fora, com uma frieza assustadora. A diretoria precisa vir a público e dar explicações. Precisa encarar o torcedor de frente. Porque o que não dá é para fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá longe disso. E se ninguém tomar providência agora, 2026 pode ser ainda pior. O clube precisa se reinventar urgentemente. Precisa se mexer. Precisa voltar a ser São Paulo. A gente cansou de ser coadjuvante. Cansou de discurso vazio. Cansou de ser saco de pancada fora de casa. A gente quer um time que entre em campo com sangue nos olhos, que honre a camisa, que represente a torcida. E para isso, precisa estar nas grandes competições. Precisa estar na Libertadores. É o mínimo. Se ficar fora da Libertadores, o São Paulo corre o risco de entrar num buraco ainda mais fundo. Porque o torcedor perde a paciência, o estádio esvazia, a pressão interna aumenta. E aí vem mais crise,
mais troca de treinador, mais improviso. E o ciclo continua. É isso que a gente quer? É isso que o clube merece? Tem que tratar essa vaga como questão de vida ou morte. Tem que entrar em campo com esse espírito. Porque não é só mais uma temporada. É o futuro do clube em jogo. É a chance de mostrar que o São Paulo ainda é grande, ainda é temido, ainda tem força. Se não for agora, quando vai ser? O que me deixa mais indignado é que a gente vê clubes com menos tradição, menos estrutura, menos torcida, conseguindo a vaga. E o São Paulo, com tudo que tem, fica para trás. Isso não é normal. Isso não pode ser normal. A gente tem que cobrar, tem que gritar, tem que exigir mudança. O torcedor são paulino já aguentou muito. Já engoliu muito sapo. Já ouviu piadinha de rival. Já viu o clube virar motivo de chacota. Chega! A gente quer respeito. A gente quer resultado. A gente quer Libertadores. E não dá mais para aceitar menos do que isso. Essa ausência pode custar caro demais. Pode atrasar projetos, pode desmotivar atletas, pode afastar nomes importantes. E tudo isso por quê? Porque ninguém teve coragem de mudar o rumo enquanto dava tempo. Porque preferiram apostar no discurso fácil em vez de encarar a realidade de frente. Se ficar fora, vão precisar explicar muita coisa. Para a torcida, para conselheiros, para a imprensa, para a história. Porque a gente não vai esquecer. A gente vai cobrar. Vai lembrar de cada ponto perdido, de cada substituição mal feita, de cada entrevista evasiva. Porque tudo isso tem consequência. E não adianta vir com papo de que a temporada não foi tão ruim. Foi sim. Porque para quem é São Paulo, ficar fora da Libertadores é um fracasso. É um erro grave. É um vexame. E precisa ser tratado como tal. Não dá para maquiar. Não dá para disfarçar. A verdade tá escancarada. O torcedor tá cansado de esperar. Cansado de reconstrução que nunca termina. Cansado de promessas vazias. Cansado de ver rival comemorando enquanto a gente junta os cacos. O torcedor quer ver o São Paulo no topo de novo. E isso passa por voltar à Libertadores. Simples assim. A falta de ambição tem sido o maior veneno desse clube. A acomodação tomou conta. E enquanto isso, a grandeza vai escorrendo pelos dedos. Mas a torcida tá aqui. Sempre esteve. Sempre vai estar. E ela vai cobrar. Porque o São Paulo é gigante. E merece estar entre os gigantes. A gente sabe que dá para virar esse jogo. Dá sim. Mas para isso, precisa parar de passar pano. Precisa apontar erro. Precisa mudar de verdade. Chega de remendo. Chega de tampar buraco. É hora de reconstrução séria. É hora de projeto com coragem. É hora de pensar grande. E que esse possível vexame sirva de alerta. De lição. De ponto final em anos de erro. Porque se o São Paulo não acordar agora, pode ser tarde demais. O tempo não perdoa. O futebol não espera. E o torcedor, esse, já tá no limite. Querem saber quanto custa ficar fora da Libertadores? Custa a alma do torcedor. Custa a paixão. Custa a fé. Porque cada ausência é uma ferida aberta. E cada temporada perdida é um pedaço da nossa história que escapa ponto, mas ainda dá tempo. Dá tempo de lutar. De reagir. De fazer valer a camisa. De fazer valer o grito do torcedor. Porque enquanto houver chance, a gente acredita. Mas a resposta tem que vir de dentro. De quem veste a camisa. De quem manda no clube. De quem deveria respeitar mais essa instituição. São Paulo é Libertadores. São Paulo é América. São Paulo é Mundial. E se não entenderem isso, vão continuar empurrando o clube pro abismo. Mas a gente não vai deixar. A gente vai cobrar. A gente vai lutar. Porque esse clube é da torcida. E a gente não vai abrir mão dele. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Como torcedor do São Paulo FC, é quase inacreditável digerir a possibilidade de que Pablo Maia, o nosso volante promissor, peça fundamental sob o comando de Hernan Crespo, possa deixar o clube por uma cifra que ronda os 100 milhões. A sensação é de aperto no peito. De um lado, o orgulho por ver seu nome tão valorizado. De outro, o temor de perder um pilar da equipe no momento em que precisamos mais do que nunca. Desde sua ascensão às categorias de base, Pablo Maia vem sendo visto como uma joia lapidada em casa. A cada partida ele mostrou crescimento, desenvolveu maturidade e se tornou titular absoluto. E justo agora,
Quando seu futebol explode, surge esse rumor, ele pode estar de saída. Como torcedor, isso gera uma série de reflexões, dúvidas e, acima de tudo, dores no coração. Imaginar o São Paulo sem ele causa angústia. No meio-campo, sua presença é essencial, marca, desarma, transporta a bola, dá presença física e liderança silenciosa. Ele se tornou parte do DNA do time. Sob Crespo, que valoriza jovens, intensidade e entrega, Pablo ganhou espaço e se consolidou. E agora? A torcida vê a notícia se espalhando, com especulações sobre negociação e cifras leoninas, como se o clube fosse simplesmente vender o coração da estrutura por dinheiro. Claro, vender um jogador valorizado pode ser negócio inteligente do ponto de vista financeiro. Mas tudo depende das condições, se for bem negociado, com garantias, com substituição à altura. A torcida, no entanto, vive o conflito. Queremos que o São Paulo continue forte e vitorioso, mas não pode parecer que passamos pano para bebês ou que vendemos antes de conquistar. Não podemos sucumbir à lógica de vamos colher agora mesmo se o projeto exigia mais paciência, mais conquistas, mais continuidade. Ver o nome de Pablo Maia associado a europeus ou clubes de fora faz parte do ciclo natural do futebol. Qualquer atleta que se destaca em clubes grandes desse país acaba despertando interesse. E esses clubes têm recursos, visibilidade, mas também demandam sacrifícios, adaptação, expectativas, pressão. Para o São Paulo, perdê-lo significaria abrir mão de um atleta moldado aqui, pertencente à nossa história recente. Não faz muito tempo, o clube segurou Pablo, renovou o contrato, mostrou que acredita. A torcida vibrou, viu isso como vitória da base, da continuidade, do planejamento. E agora? A notícia do valor astronômico coloca tudo em xeque. Será que confiamos tanto no projeto que o mantemos ou vamos aceitar a proposta como se não tivéssemos escolha? O medo é que o clube pareça refém de vender para tapar buracos em vez de investir em título. Também há o lado emocional. Torcedor cria vínculo com o jogador. Vai ao estádio, vê a camisa, a correria, o suor, a dedicação. Quando esse jogador se torna ídolo em formação, a possibilidade da saída dói mesmo. E se for por 100 milhões, como o rumor afirma, a sensação é de que a saída será irreversível, final, com pouca chance de retorno rápido, e isso gera uma tristeza genuína. Por outro lado, é importante manter a cabeça fria. A especulação ainda é isso, rumor. Nada confirmado. A diretoria do São Paulo talvez esteja estudando. Talvez o Pablo queira. Talvez a negociação esteja longe de concretizar. Como torcedor, há que se esperar por posicionamentos oficiais, por valores reais, por contrapartidas. Enquanto isso, a ansiedade domina, e a imaginação voa. Jogo da Libertadores, decisões, meio-campo carente, substituto, tudo passa pelo filtro da saída de Pablo Maia. Imagine este cenário. Crespo escala o São Paulo para o grande jogo, com Pablo sentado no banco ou já ausente, e o torcedor se pergunta, quem substitui? Será que o impacto será imediato? Achamos que não, porque jogadores com as características de Pablo, combativo, técnico, jovem, da base, não são fáceis de achar ou adaptar rápido. Não é simples. Então a saída teria repercussões dentro de campo, não só no bolso do clube. E aí está o dilema: jogar seguro financeiramente ou jogar para vencer agora. O São Paulo precisa de vitórias, títulos, credibilidade. E Pablo Maia é parte dessa construção. Se for vendido agora, vamos perder mais do que um jogador, vamos perder parte de uma narrativa que começamos tão bem a contar. Sob Crespo, esse projeto de dar protagonismo a jovens se consolidou. Perder Pablo enviaria sinal contrário. Entendo que grandes clubes também dependem de vendas para se manter equilibrados financeiramente. Mas com crivo, negociar no momento certo, com planos de reposição. A torcida quer sentir que não estamos à deriva, que os 100 milhões não serão usados como desova ou que vamos usar a simples desculpa de é uma boa oferta para dispensar quem realmente faz a diferença. Queremos que o São Paulo valorize o que tem de melhor. Também há orgulho. Pablo Maia representa o nosso São Paulo, formado aqui, ascendente em casa. A manutenção dele seria símbolo de que o clube acredita na própria base, no próprio caminho. A saída seria interpretada como o clube vive de vender talentos. Claro, isso pode ser parte da economia do futebol, mas a torcida deseja um equilíbrio entre formar, valorizar, usar e sim, vender, mas não como última opção. Cada vez que Pablo entra em campo, o torcedor respira aliviado. Ele dá presença, cobertura, entrega na marcação, correção de posicionamento, enfim, dá confiança. E saber que esse atleta pode estar de saída coloca essa confiança em xeque. Como será a proteção da zaga?
Quem fará o trabalho sujo no meio-campo? Quem permitirá que os meias tenham mais liberdade? A comissão técnica de Crespo vai ter trabalho. Há quem diga que, se o clube oferece essa cifra, não se pode recusar. Talvez. Mas recusar no momento de reconstrução, com aspirações, pode mandar mensagem de fragilidade. Por outro lado, agarrar o atleta deixa claro: apostamos em você, acreditamos, queremos crescer com você. E para o torcedor, esse é o sentimento predominante: acreditamos em você, Pablo. Fica. Ajuda o São Paulo a voltar a conquistar. No estádio, no Morumbi ou fora, a torcida já prepara cartazes, incentivo, abraços. A atmosfera é de união. Saber que o jogador pode não vestir mais a nossa camisa gera vazio. Imagina, menos um canto, menos uma identificação, menos uma fé renovada. O clube que quer se reerguer precisa de jogadores identificados. Pablo é desses. A saída pode gerar desconexão. Naturalmente, o jogador também tem sonhos. Crescer, estar na seleção, jogar fora, ganhar visibilidade. É compreensível. O torcedor também não é cego. Torcemos para o São Paulo, mas torcemos pelo atleta. Se for para o bem dele e do clube, que seja. Mas tem que haver respeito, transparência. Queremos saber que essa negociação, se ocorrer, seja pensada, discutida. E não um anúncio surpresa. Há rumores de interesse de fora, sondagens, olhares sobre Pablo. Isso já é fato. A valorização vem, a saída pode vir. O que queremos é que nós, torcedores, sejamos informados e não pegos de surpresa só como espectadores. Credibilidade do clube também se mede nisso, no trato com atletas, no diálogo com torcida, no timing das decisões. Enquanto isso, o São Paulo segue trabalhando, Crespo segue ajustando, jovens surgem, esperanças renovam-se. E Pablo Maia segue treinando, suando, mostrando que quer jogar, quer vencer. A torcida observa, ele camisa, chute forte, marca, se entrega. E pensa: vamos por nosso melhor, juntos. Porque se ele sair, quem entra? E se não entrar bem, onde vamos buscar o equilíbrio? No entresijo, aos bastidores, a diretoria, os agentes, negociações, cifras. O torcedor muitas vezes não vê tudo, só vê o resultado. Jogador vai ou fica. E aí decide se vibra ou geme. O São Paulo vive esse limbo. A torcida sabe que pode haver lucro, mas espera que não haja sacrifício da ambição pelo imediatismo financeiro. Queremos lutar, crescer, vencer. E Pablo Maia é parte dessa estrada. Imagino cenas, torcida entoando o nome dele antes de um clássico, o volante recebendo aplausos, a pé leve, a marcação firme. Agora penso: será que será a última temporada dele com a nossa camisa? E se for, queremos que seja memorável. Mas se for partida para novo destino, queremos que tenha sido digno da nossa luta, da nossa camisa, do nosso tricolor. Há sinais: contrato renovado recentemente, valorização crescente, olhares externos. Mas contrato renovado não impede oferta irresistível. E então a equação: manter ou vender. A torcida torce para que cresçamos juntos. Para que o São Paulo não vire meramente formador e vendedor, mas formador, utilizador e vencedor. E Pablo Maia é peça fundamental. Também me preocupo com o legado que deixaremos. Se ele for vendido, quem será o novo rosto do meio-campo? Quem vai assumir a carga de marcação, transição, intensidade? Crespo vai ter que mexer, adaptar, confiar. E isso leva tempo. Tempo que, em futebol, é precioso. Títulos se decidem hoje. Redesenhar o meio-campo exige paciência. A torcida talvez não tenha tanta. Então peço ao clube: valorizem, ajudem a mantê-lo. Peço ao jogador: se você sair, que seja porque você, o São Paulo e a torcida concordaram. Não porque parecia inevitável. Porque o tricolor merece esse diálogo. E a camisa 29, ou qual for, merece ser defendida por quem quer vencê-la, amá-la, carregará como símbolo. Para encerrar, esta reportagem torcedor é um desabafo apaixonado. A possibilidade de 100 milhões pelo Pablo Maia mexe com tudo, com o presente, com o futuro, com a identidade do clube. Como torcedor, digo: se for sair, que saia bem; se ficar, que sirva e conquiste; se tudo se mantiver incerto, que o São Paulo enfrente essa encruzilhada com firmeza e coração. Porque torcer para o São Paulo não é só acreditar em vitórias, é acreditar em valores, em continuidade, em jogadores que se identifiquem, em sonhos que são maiores que o caixa. E Pablo Maia, hoje, representa esse sonho vivo do tricolor. Que esse rumor seja apenas um aviso,
ou uma oportunidade de reafirmarmos o que somos: grandes, fortes, persistentes. E que o tricolor de aço não se dobre frente às ofertas, não perca sua essência, não esqueça quem somos. Se for para uma saga terminar, que seja com aplauso. Se for para uma nova começar, que seja com ele. E se for para seguir, que siga conosco, porque juntos somos mais. Sempre. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.